Crônicas do Amanhecer. Por Feijão. Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 4 de dezembro de 2021. Pastora diz que viu Paulo Gustavo e MC Kevin no inferno e é massacrada. Parte 2. Uma mulher conhecida como Pastora Nadir gravou um vídeo em que afirma ter visto Paulo Gustavo e MC Kevin no inferno. Além de dizer que recebe revelações divinas, a pastora falou com detalhes as cenas que diz ter presenciado no além. No primeiro momento, ela falou sobre as passagens que teria visto envolvendo o humorista Paulo Gustavo. O senhor me disse: olha direito. Quando eu olhei, era só trevas em volta dele, Paulo Gustavo, e ele não via. Ele não conseguia ver as trevas. O senhor me dizia: os demônios o enganaram até o fim. Este homem está no inferno. Porque nenhum homossexual entrará no meu reino, me disse o senhor, disse a mulher. Em seguida, a pastora afirmou ter visto MC Kevin e explicou a situação que supostamente aconteceu após a morte do cantor. Vi também esse cantor MC Kevin. Quando ele caiu, ele nem sentiu a morte direito. O senhor mostrou, ele já passou do solo para o inferno, revelou a pastora Nadir, em vídeo publicado nas redes sociais. A pastora ficou conhecida por dar conselhos para casais evangélicos e por falas caracterizadas muitas vezes como discursos de ódio, além de afirmações de que Deus está sempre pronto para castigar quem não seguir as interpretações que ela acredita. Depois do vídeo viralizar, Nadir recebeu muitas críticas de internautas. Também no livro Céu e o Inferno, Allan Kardec esclarece sobre as penas eternas. A crença na eternidade das penas perde terreno dia a dia, de modo que, sem ser profeta, pode prever-se-lhe o fim próximo. Tais e de tal ordem poderosos e peremptórios têm sido os argumentos a ela opostos, que nos parece quase supérfluo ocuparmos-nos de tal doutrina de ora em diante, deixando que por si mesma se extinga. Não se pode contestar, porém, que, apesar de caduca, ainda constitui o baluarte dos adversários das ideias novas, o ponto que defendem com mais obstinação, convictos aliás da vulnerabilidade que ela apresenta, e não menos convictos das consequências dessa queda. Por este lado, a questão merece sério exame. A doutrina das penas eternas teve sua razão de ser, como a do inferno material, enquanto o temor podia constituir um freio para os homens pouco adiantados intelectual e moralmente. Na impossibilidade de apreenderem as nuances tantas vezes delicadas do bem e do mal, bem como o valor relativo das atenuantes e agravantes, os homens não se impressionariam, então, a não ser pouco ou mesmo nada com a ideia das penas morais. Tampouco compreenderiam a temporalidade dessas penas e a justiça decorrente das suas gradações e proporções. Quanto mais próximo do estado primitivo, mais material é o homem. O senso moral é o que de mais tardio nele se desenvolve, razão pela qual também não pode fazer de Deus, dos seus atributos e da vida futura, senão uma ideia muito imperfeita e vaga. Assimilando-o à sua própria natureza, Deus não passa para ele de um soberano absoluto, tanto mais terrível quanto invisível, como um rei despótico que, fechado no seu palácio, jamais se mostrasse aos súditos. Deus só é então poderoso pela força material, porque eles não compreendem o poder espiritual. Só o concebem armado com o raio, ou no meio de relâmpagos e tempestades, semeando de passagem a destruição, a ruína, semelhantemente aos guerreiros invencíveis.
Um Deus de mansuetude e cordura não seria um Deus, porém um ser fraco e sem meios de se fazer obedecer. A vingança implacável, os castigos terríveis, eternos, nada tinham de incompatíveis com a ideia que se fazia de Deus, não lhes repugnavam a razão. Implacável também ele, homem, nos seus ressentimentos, cruel para os inimigos e inexorável para os vencidos, Deus, que lhe era superior, deveria ser ainda mais terrível. Para tais homens eram precisas crenças religiosas assimiladas à sua natureza rústica. Uma religião toda espiritual, toda amor e caridade não podia aliar-se à brutalidade dos costumes e das paixões. Não censuremos, pois, a Moisés sua legislação draconiana, apenas bastante para conter o povo indócil, nem o haver feito de Deus um Deus vingativo. A época assim exigia, essa época em que a doutrina de Jesus não encontraria eco e até se anularia. 4. À medida que o espírito se desenvolvia, o véu material ia se lhe dissipando pouco a pouco, e os homens habilitavam-se a compreender as coisas espirituais. Mas isso não aconteceu senão lenta e gradualmente. Por ocasião de sua vinda, já Jesus pôde proclamar um Deus clemente, falando do seu reino, não deste mundo, e acrescentando: amai-vos uns aos outros e fazei bem aos que vos odeiam. Lucas 6:27, ao passo que os antigos diziam olho por olho, dente por dente. Balneário Gaivota, 4 de dezembro de 2021. Por Feijão. Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.